Nessa aula, a gente completa ali aquelas funções ou aquelas notas psicopatológicas que estão na intermediação, né? Aquele posicionamento que está, por assim dizer, para fora da matéria e também não está presente ali naquele campo do espelho. Mas é alguma coisa como que estivesse ali no olho, seguindo o nosso esquema que a gente vem utilizando até então. Essas últimas duas funções, elas são a linguagem e a conação ou vontade. Desde já, vale a pena a gente deixar registrado aqui uma coisa, que é o que está descrito nos manuais de psicopatologia, que vai de fato te ajudar, né? Vai te ajudar a montar a súmula psicopatológica. Então a linguagem, ela tem um componente direto, claro, técnico, por assim dizer, e um componente afetivo, ok? Então a primeira coisa que a gente vai analisar na linguagem de um paciente que entra no nosso consultório é o componente afetivo da linguagem, que a gente chama de prosódia. O que é a prosódia? Vamos entender que assim, a prosódia é o modo como o paciente fala alguma coisa. A frase, ou a história, ou a expressão, ela tem um componente, que é o conteúdo, não é isso? Ou seja, eu estou comunicando alguma coisa. Doutor, eu consegui uma promoção no meu emprego. Esse é um jeito de falar. Outro é assim. Doutor, eu consegui uma promoção no meu emprego. Eu falei a mesma coisa, você concorda? Mas na primeira, dá a ideia de que ela tá feliz. De que é uma coisa que foi desejada. E que ela conquistou. Na segunda, não dá a ideia de que é alguma coisa como que, puxa vida, essa notícia parece que frustra um plano. Né? Ela tinha um plano, mas ela recebeu uma promoção no emprego. E agora? Não é assim? Isso é um componente da linguagem. Isso chama-se prosódia. Portanto, é absolutamente importante para o terapeuta conseguir fazer essa distinção. O terapeuta ele não pode ser um desses sujeitos modernos, um desses sujeitos contemporâneos, né? Que não estão interessados, por assim dizer, na forma como as coisas são ditas. Só querem saber do conteúdo. O terapeuta não pode ser um desses sujeitos que acha que as palavras isoladas, elas comunicam. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é sintoma de ignorância. Isso é sintoma de estultice. Isso é um sujeito nécio, um sujeito tolo, um sujeito pouco agudo. E, miseravelmente, no nosso tempo, as pessoas são assim, né? Elas acham que as palavras isoladas, elas têm um sentido. Quando não é verdade, né? Absolutamente não é verdade. As palavras, elas são conectadas com o que a gente chama de prosódia. O modo como as coisas são ditas comunicam tanto quanto aquilo que se é dito. E outra coisa, eu posso dizer algo, né, que comunica especificamente uma ideia e que um sujeito maldoso do outro lado pode tirar a prosódia e ficar só com a palavra. Ora, a palavra sozinha, né, ela tem pouco poder de comunicação, hein? Só para você saber, né, para você lembrar. Então, o terapeuta, ele não pode estar envolto em certas ideologias contemporâneas, senão ele não consegue executar a sua tarefa profissional. Né? A prosódia, ela é tudo. A prosódia, ela comunica tanto quanto a palavra em si. Né? Esse pequeno exemplo que eu dei. Né? Fala, doutor, recebi uma promoção no meu trabalho. Se o sujeito fala assim, ó, de modo neutro, doutor, recebi uma promoção no meu trabalho. Aí você precisa continuar a conversa. Você não sabe o impacto que isso teve dentro dela. Você não sabe o que ela está querendo te comunicar, é ou não é? Se ela fala, como eu falei da primeira vez, doutor, você não sabe, recebi uma promoção no meu trabalho. Você entende que muita coisa foi abreviada. Eu já entendi que aquilo é uma expectativa que ela tinha, que ela alcançou, ela ficou feliz e a conversa segue por um caminho. Se eu falar do outro jeito, doutor, você não sabe, recebi uma promoção no meu trabalho.
né? Fala, isso significa outra coisa, né? E a conversa segue por outro caminho. Isso é a prosódia. Então, o terapeuta ele tem que estar 100% atento à prosódia. Nunca se deixando contaminar por ideologias, né? Às vezes o paciente fala uma certa coisa, bem, são os recursos linguísticos que ele tem. Não importa mais ali no setting terapêutico a gente conseguir entender ou capturar o que o paciente está querendo comunicar. Como é que ele está nomeando a realidade, seja interior, seja exterior. Porque perceba, o terapeuta ele precisa nomear a realidade interior. Ele precisa dar nome. Ele precisa dar nome para os seus estados interiores. O terapeuta e o paciente. Mas eu estou falando do paciente aqui, perdão. O paciente ele precisa conseguir dar nome para os seus estados interiores. Né? Ele precisa conseguir nomear, olha, tristeza, alegria. E existe, claro, um grau de inconsciência muito profundo na utilização da linguagem. Talvez uma das maiores tragédias no nosso tempo seja a perda do domínio da linguagem. Uma incapacidade muito profunda, mas muito profunda mesmo, de nomear. Uma incapacidade muito profunda de conseguir descrever as coisas como elas são, como elas se apresentam, tanto por dentro quanto por fora. Né? Isso acontece. Acontece com muita frequência hoje. Então vamos lá. Um terapeuta ele tem que estar atento à prosódia, em primeiro lugar, do paciente. E também ao conteúdo do que se está falando. Eu vou deixar para vocês na referência aqui do curso uma lista bastante extensa com todas as características técnicas de alteração da linguagem, seja quantitativa, seja qualitativa, tá? Por que eu não vou tratar disso aqui? Em primeiro lugar, porque, bem, você tem que ter... Tratar disso aqui significa ler. E aí eu não vou perder nosso tempo aqui eu lendo. Você lê, né, sozinho. E depois eu vou precisar da aplicação disso nos casos concretos que a gente vai fazer depois no nosso PBL, né, nas nossas sessões clínicas continuadas. Beleza? Então não adianta, não é que não adianta, falar, perder de tempo, para mim e para você. Então eu decidi não fazer assim. Eu confio na sua inteligência, confio na sua boa vontade, confio, né, no seu comprometimento. Você vai ler, é uma lista. Você vai aprender ali, né? Sei lá, logoclonia. Alteração qualitativa da linguagem. O que a logoclonia é? Bem, é uma repetição da última sílaba de cada palavra, né? Então, por exemplo, o pessoal fala assim, eu tomei um sorvete. Você foi na casa da Maria? Ia. Né? Então, assim, a logoclonia, ele repete a última sílaba, a última partezinha da palavra. Isso aí, por exemplo, está muito presente nas demências. Então, às vezes a gente vê um vovô, vê uma senhora, vê um senhor, entra no consultório, ele começa a contar uma história. E aí pergunta assim, o senhor quer café? Eu sei do café sim, meu filho. Ele repete. Ele dá uma repetida na última sílaba. Isso é uma alteração qualitativa da linguagem. Que, como eu disse, está presente, por exemplo, em casos de demência. Entende? Tem uma lista dessas coisas. Se eu ficar falando aqui da lista, é a mesma coisa que você lê. Não faz diferença, entendeu? Eu gosto de dar aula... Eu gosto de dar aula explicando coisas que você não vai, né? Que não estão em lugar nenhum. Isso aí tá na lista. Então pega e lê a lista que você vai entender. Não faz muita diferença eu falar ou você ler. Dá na mesma. Né? Só para questão de preguiça você não leria. Mas aí, paciência, não posso também. Tá? Alterações, por exemplo, alterações quantitativas da linguagem. Né? Alterações quantitativas da linguagem, por exemplo, o paciente fala muito alto, o paciente fala muito baixo, o paciente fala muito, o paciente fala pouco. São alterações quantitativas da linguagem. Que estão presentes, por exemplo, o paciente fala muito alto e muito. Por exemplo, estão presentes nos quadros de mania. O paciente fala pouco ou baixo. Estão presentes, por exemplo, nos quadros de depressão. E por aí vai. Existe uma lista desses fenômenos. Que você precisa estudar, porque isso aí vai cair na prova. Beleza? Então, tem que estudar isso aí. E não é que vai cair na prova, isso aí aparece no consultório de vez em quando. É bom você saber. Isso abrevia muito, isso às vezes orienta, né? Tinha uma paciente minha, por exemplo, que tinha essa logoclonia, era o iniciozinho de uma demência, apresentava essa alteração da linguagem de vez em quando. E ela havia sido diagnosticada por outros profissionais como depressão. Chegou no meu consultório, parecia uma depressão mesmo. Mas ela tinha ali alguns pontinhos dessa repetição insistente de última sílaba. É muito de vez em quando. Mas 3, 4 vezes só na consulta ela fez isso. Consulta de 1 hora. Isso pode ser uma demência. Né? Ou seja, é a psicopatologia servindo para dar um diagnóstico concreto
e que isso aí pode mudar o desfecho do paciente se a gente entra, por exemplo, com uma medicação para demência, né? Então, eu pedi, claro, uma ressonância funcional, né, com espectroscopia lá, do giro do símbolo, de hipocampo. Veio lá, bem, provavelmente é uma demência mesmo, de alteração de metabolismo. Vamos começar aqui. Aí a gente faz a investigação mais acurada, né? Investiga mais ali em casa, com os familiares, vê pra gente que é uma demência mesmo. Parece uma demência. A gente entra já com a medicação para tentar fazer com que a evolução, né, seja diferente, seja mais devagar, não seja tão agressiva, tá? Então a psicopatologia, ela serve não só para uma esquisitice da gente conseguir descrever, né, e saber dar aula sobre isso, mas não. É para assim, ó, vamos intervir. Vamos tentar intervir para melhorar a vida do paciente mesmo, né? Então por isso você precisa saber dessas coisas. Tem que ter isso aqui de trás para diante da tua cabeça, decorado. Por quê? Porque, olha, se você não sabe que essas coisas existem, por exemplo, essa repetição de última sílaba, peguei como exemplo aqui. Essa repetição de última sílaba, você não sabe que isso existe, isso vai aparecer na tua frente, você não vai notar, porque você não sabe que existe, concorda? E daqui 3 anos, alguém vai dar o diagnóstico de demência quando a pessoa já tiver com uma demência instalada. E se você conhecesse, você podia intervir antes, né? E alterar o desfecho, alterar ali a evolução da doença. Concorda comigo? Então, só, você tem que ter... Isso aqui é o que eu tô falando. Isso aqui ou você é um mau profissional ou você é um bom profissional. Eu tô te dando as ferramentas diagnósticas para você poder, olha, numa conversa, não imaginar que aquela tristeza... Por exemplo, nesse caso concreto aqui, não imaginar que aquela tristeza, aquela coisa diminuída seja uma depressão, e aí isso aqui é um trauma familiar, isso aqui... Pode ser isso tudo também. Mas pode ser uma coisa mais concreta, orgânica. Entendeu? Que se você deixa passar... Então ele tá embaixo do teu nariz, bicho. Às vezes você tem um nariz tão grande quanto o meu. Então, assim, não tem desculpa. Né? Porra, dá pra ter visto. Mas você não viu por quê? Porque você não conhece. Aí não, né? Aí não. Você vai sair aqui com a minha certificação, né? Com o meu carimbo, por assim dizer. Eu vou estar botando o meu na reta. Eu vou falar assim, não, isso aí tá certificado mesmo. Então você tem que estudar essas coisas. Vai cair na prova, não adianta. Vou te perguntar isso aí mesmo. Tem que saber, tá? Tem que saber essa parte técnica. Não adianta só você saber as coisas, os voos simbólicos e os motivos, né, filosóficos. Isso aí tudo é importantíssimo. Mas a ferramenta, essa ferramenta é fundamental. Eu acho que você está reparando nessa altura que isso serve para qualquer linha que você tenha. Então você é um analista freudiano. Você é um junguiano. Você é o sujeito da terapia cognitivo-comportamental. Você é um logoterapeuta. Você é o sujeito da linha do coach. Né? Você é um psiquiatra. Você às vezes é só um clínico. Olha, serve para todo mundo. Né? Isso aqui serve para todo mundo. É coisa que você tem que saber. Né? As coisas que são... Isso aqui faz parte da técnica. Então eu tô falando da linguagem de um modo bastante técnico, para começar. Você tem que conseguir dominar isso aqui, ó. Conseguir ver isto na linguagem. Então, prosódia, ou seja, o componente afetivo da fala, e o modo da fala. Né? Tem um monte de coisinhas ali que você vai saber. Né? A salada de palavras, a coprolalia. Coisas que, olha, são alterações da linguagem. São alterações qualitativas de merda. São alterações qualitativas de caralho. O que é isso? Chama-se coprolalia. No meio de uma fala, o paciente coloca assim, ó, mas não, é bizarro. Isso acontece. Talvez você já tenha visto. Né? Síndrome de Tourette, por exemplo, praticamente você dá o diagnóstico assim. O sujeito tá falando contigo e mete um caralho no meio. Desconectado. Uma coisa é eu falar caralho no jogo de futebol, que eu tô querendo xingar alguém, isso é uma coisa. Outra coisa eu tô falando aqui, tô dando uma aula, né, pra vocês, meter um toma no cu. Continuar. Isso é síndrome de Tourette. Faz parte da síndrome de Tourette, isso é coprolalia. Então, óbvio, isso aí é muito clássico, todo mundo conhece. Agora, pode ser que você não saiba disso. E aí o paciente tá contigo no teu consultório, chega lá e pum, manda uma dessa, você ficou vendido. Né? Ficou vendido. Você não chega a passar vergonha pro terapeuta. Você chega e fala assim, pô, você não sabe, meu paciente fala palavrão. Aí não, né? Aí não. Então, tem essas coisas. Né? Você tem que ter conhecimento desse tipo de coisa. Isso é bem básico, né? Coprolalia, na síndrome de Tourette, né? Todo mundo conhece. Mas tô dando exemplos para você aqui. Ok? Eu não pretendo que você consiga saber, por exemplo, todas as afasias, afasia de condução, afasia... Eu não pretendo que você consiga saber isso tudo. Eu não pretendo que você saiba correlacionar tipos de fala com lesão cerebral. Mas eu vou te perguntar isso na prova. Ok? Você precisa ter um conhecimento disso. Básico. Ok? Vai ter a lista, você vai ter que estudar e eu vou te perguntar.
Tá? Já tô indicando para saber que você tem que estudar mesmo. Isso aí não adianta. Isso aí é fácil, no fundo, porra. Você também não sabe isso. Depois a prova é online também, pô. Você vai lá e consulta, né? Agora tu precisa saber essa coisa. Você precisa que existe, você precisa estar atento, você precisa... Eu vou cobrar na prova por quê? Porque eu preciso apontar que isso é importante. Porque você vai chegar um paciente no teu consultório e vai falar uns negócios que estão meio fora de padrão. Tu precisa conseguir, registra isso aqui no exame psíquico. Você às vezes anota na súmula psicopatológica. Então assim, linguagem. Puta, eu não sei o nome disso, mas eu tô vendo que ele tá repetindo a última sílaba. Eu tô vendo que ele tá falando palavrão no meio da frase. Você anota. Depois você vai consultar nessa lista que eu vou te passar. E aí quando você consultar, você vai assim, repetir a última sílaba é comum em demência. Na próxima consulta, então, você vai o quê? Fazer todo o protocolo de investigação de demência. Falar palavrão no meio da frase é comum em Tourette. Então eu vou lá investigar tudo. Né? Tá ou não? Ou então o paciente ele tem aquela fala que não tem gente que é assim, você sabe? Então os pacientes que falam e não deixam você concluir. Ele não é só prolixo. Ele tem uma fala que cola. Ele nunca conclui, você não consegue finalizar a sessão. Você gosta de ter uma ansiedade, uma agonia de ter que, assim... A sessão tá acabando, esse sujeito ele não conclui, ele não vai embora. Eu já tentei me despedir, eu já tentei encaminhar o final da sessão, não vai. Né? Dependendo da tua linha. Se você é lacaniano, você não tem problema com isso. Mas dependendo da tua linha, você termina a sessão, né? Como uma conversa acaba. Então, seu fulano, muito obrigado. Então, vamos lá, né? Até a próxima. Precisa de alguma coisa? Precisa de um remédio? Precisa de algum... Sei lá, né? Cada um tem seu jeito de terminar as sessões. Tem gente que não consegue. Você não consegue botar um ponto final. Né? O sujeito continua falando como se ele não reparasse que existem limites da tua pessoa, da pessoa dele, limite do tempo, limite do espaço. Essas pessoas são pessoas que não param de falar e chegam muito perto, invadindo o teu espaço, aquele espaço vital mínimo, né? Falam quase cuspindo em você. É o jeitão dele. Fala, não é o jeitão dele. Isso é uma forma de falar ao modo gliscroide, por exemplo. Né? Os gliscroides, aí você vai vendo, gliscroide está presente em que? Então, um paciente que tem uma hipomania gliscroide, entende? Alguns demências, pronto, você vai vendo, você vai encaixando. Ok? Então, você precisa conhecer essas distinções da linguagem. É isso que você vai escrever na súmula. Isso vai escrever na súmula psicopatológica. Ok? A linguagem, óbvio, a gente sabe. A linguagem, ela é uma função do homem que está por cima, por assim dizer, né? Está por cima da matéria. De que modo está por cima da matéria? Flora, os animais, eles têm suas linguagens, óbvio. São linguagens do mundo presente e imediato. Né? Os animais, eles têm linguagem. Os golfinhos, por exemplo, todo mundo viu aí o Globo Repórter. Tem linguagem. Eles falam embaixo d'água. Os macacos têm linguagem, os cães têm linguagem, as aranhas têm linguagem. Óbvio que tem linguagem. Mas olha, entenda. É um tipo de linguagem. É um tipo de linguagem. Aquele cachorro que eu citei na outra aula, ele latiu, né? Mas entenda, é uma linguagem que às vezes é muito elaborada em símbolos e signos do momento presente. Do momento presente. Os animais, eles não têm uma capacidade, a linguagem deles não os capacita para elaborar acerca dos conceitos narrativos. Né? Os animais, por exemplo, os cachorros, eles não têm, óbvio, eles não têm a fala humana, mas eles também não têm um padrão de latido que se some outro padrão de latido, que dê uma narrativa para eles acerca, por exemplo, da saudade. Ou acerca, por exemplo, de qualquer realidade canina. Né? Isso não dos cachorros, são bichos muito elaborados, né? A linguagem dos cães, a linguagem dos golfinhos é muito precisa acerca das coisas materiais, das coisas concretas. Às vezes é mais precisa que a nossa, inclusive. Mas o ser humano ele tem uma capacidade de linguagem que tem que ser explorada no consultório. Expandida sob certo aspecto. Concreto, caso concreto. Não é coisa concreta pra gente aqui. Olha, mau sinal. Um casal que começou a namorar e tá se conhecendo e se ama e só consegue se comunicar na base do beijo, do sexo e das coisas imediatas. Então sai pra jantar. Mas esse café aqui é um café que realmente é muito elaborado e, nossa, esse café aqui tem um doce que é diferente, e esse copo aqui então...
Você consegue falar sobre aquilo que está presente na frente? Isso é coisa da investigação da linguagem. Olha, pessoas que só falam acerca de coisas que estão acontecendo agora são pessoas que têm uma linguagem diminuída, que está parecendo com a linguagem dos bichos. Qual que é o problema disso? Não é que o homem não é um bicho. Não é só um bicho. É também, mas não é só. E se comportar somente como um bicho traz tristeza para o homem, né? Esse é um dos grandes motivos das neuroses do nosso tempo. É uma confusão sobre homem e bicho. Porque aqui há um partidarismo. Né? Tem sempre partidarismo. Essas coisas de ideologia em terapia são muito graves e muito complicadas, né? O fato da gente dizer... as pessoas que dizem que os homens não são como os animais são partidários, inclusive, às vezes, de não liga para animal, não dá dignidade para animal. Isso é um absurdo. Uma coisa não exclui a outra, é óbvio, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então a gente tem que afastar essas ideologias de consultório médico, porque isso só atrapalha, no fundo. Né? Então, por exemplo, né, as boas e velhas conversas de elevador. Conversa de elevador é um negócio muito engraçado, né? A conversa de elevador é o típico exemplo do que não é uma conversa humana, no sentido de que, bem, pô, vai chover, hein? É que tu não sabe se vai chover, bicho. Tu não é uma andorinha, tu não é um cachorro. Assim, talvez nem chova. Tu nem sabe falar sobre isso. Essa aqui é a verdade, né? Pô, o tempo vai virar. Tu é pescador? Tu lá sabe se vai virar o tempo, pô. Bicho que sabe essas coisas. Olha pro céu e já vê que vai chover mesmo. Vamos procurar um abrigo. É tipo aquele cachorrinho. Começou a chover, o cachorro não sabe nem só que vai chover. O bicho sabe que vai desabar a porra do morro. Homem não sabe conversar dessas coisas. Né? É uma aproximação do animal. Conversa de elevador é uma aproximação do animal porque você diminui o componente pessoal da interação. Quando entra um sujeito no elevador, é uma presença incômoda, não é um quem que eu descubro, que eu quero descobrir acerca dele. Eu quero descobrir o que você ama, o que você projeta, quais são os seus sofrimentos, né? Quais são as suas expectativas, seus planos, suas crenças. Falo, não dá nem tempo. Não dá tempo do térreo até o terceiro andar. Eu não sei o que é o senhor Arlindo. Eu não consigo, senhor Arlindo. Não dá pra falar nada com ele. Então a gente finge que é bicho. E fala do tempo. Ou então fala de uma coisa que é fantástica, né? Se o Arlindo entrou, é fácil falar, porra, mas e o Mengão, hein? Porra, Mengão. Acabou, resolvido. Resolveu. Isso é mais humano, porque futebol o bicho não joga. Mas é pouco comprometedor. Não é isso? Acabou. Né? E aqui nesse ponto, realmente, o homem masculino, o homem, né? O homem varão, ele tem mais capacidade dessas conversas estúpidas. Né? As mulheres, elas têm uma tendência a elaborar mais, e por isso dá mais problema nessas interações mais fortuitas. Porque não dá tempo de. E aí, como não dá tempo de, parece tudo mal explicado. Tá? Então, essa aqui é uma distinção que o terapeuta tem que ter. Fala, olha, muitos conflitos que acontecem no universo feminino são somente porque não deu tempo de desenvolver a pessoalidade no trato. As mulheres têm uma tendência a elaborar mais. Elas são mais elaboradas mesmo. A gente é mais tosco. Então a gente se dá por satisfeito, né? Se a gente chegar no elevador e falar do Mengão, a gente se deu por satisfeito. Né? Então é uma diferença. Né? Não é todo mundo, óbvio, mas é uma tendência. É uma diferença. Nada nessas coisas. O homem... Por exemplo, no ser humano, né? A diferença entre homem e mulher é muito pequena. É muito pequena. Diferente dos outros bichos, né? Desde o ponto de vista físico, fisicamente falando, a gente é muito parecido com as mulheres. Ítalo, como assim parecido com mulher? Fala, porra, cara, só tu olhar. Compara uma aranha, uma viúva negra, as aranhas assim. Tem bicho que... O dimorfismo sexual é assim, ó, é gigantesco. Então, assim, é 5 vezes maior. Tem outros bichos que assim, você nem distingue. Né? O homem está mais próximo desses bichos que o dimorfismo sexual não é distinguido. Né? Tem bicho que é muito, muito diferente. Sei lá, tem felinos que são, sei lá, o homem pesa 70 quilos, o macho pesa 70 quilos a mais que a fêmea. Na espécie humana não é bem assim. Na espécie humana você tem mulheres maiores que os homens, inclusive. Né? Não é difícil você ver isso. Né? Em espécies animais é impossível. Algumas. Impossível. Na espécie humana não é tão... Então essas coisas quando você fala assim, diferenças entre homens e mulheres, fala, mais ou menos. Não é bem... Não é tão claro assim. Não é tão claro assim. Tanto é que basta uma geração só de confundimento
para homem começar a pensar, entre aspas, igual a mulher, e mulher começar a pensar, entre aspas, igual a homem. Já somos 2 gerações. Você confunde um pouco, é porque é muito parecido mesmo. Né? Os problemas masculinos da nossa geração são problemas de linguagem do universo feminino que entraram no universo masculino. A maior parte. São homens falando como o referencial feminino construído socialmente. Pensando como. Por que é possível isso? É possível porque não tem muita diferença mesmo. É preciso um esforço cultural. É preciso de um esforço cultural para manter os homens, entre aspas, no lugar de homens e mulheres no lugar, entre aspas, de mulheres. Sem que um tiranize o outro. Sem que de fato haja o tal do patriarcado e sem que de fato haja o tal do feminismo radical. Que ambos são as modalidades de tirania de um sexo sobre o outro. Que só é possível na espécie humana e em alguns raros animais. Você jamais vai ver uma gorila fêmea tiranizando um gorila macho. Não vai. Não tem como, dada a diferença entre os dois. Na espécie humana até tem como. Você confundir as coisas por um tempo. Né? O ideal é que nenhuma das coisas acontecesse. Não existe tirania, né? Entre uma parte e outra, mas complementaridade. Mas esse assunto para outro momento, né? Um outro momento das nossas aulas. Agora não. Aqui é só para dizer o seguinte, olha, a linguagem tem seus próprios. A linguagem, ela se manifesta de um modo específico. E é importante que o terapeuta conheça a linguagem. Conheça o modo afetivo de falar. Que o terapeuta conheça as alterações concretas e específicas da fala, da linguagem da fala, para que ele possa perceber algumas alterações. Ok? E é importante que o terapeuta, ele sempre tenha isso que eu estou dizendo aqui em mente. Que a linguagem humana, ela é diferente da linguagem animal. Que a linguagem humana, ela precisa ser ampla. O ser humano, ele precisa, para ser humano, ele precisa sim conseguir falar do prato de comida, do sabor do café, do mengão, do se vai chover ou não. Ele precisa começar a falar de outras coisas, dos seus estados interiores, dos estados interiores dos outros, dos conceitos abstratos, das realidades imateriais. Né? O homem, para que ele domine a linguagem, ele precisa ir desde o grunhido, passando pela prosa até a poética épica. Isso é todo o range de possibilidades, é todo o intervalo de possibilidades da linguagem humana. Né? O homem, ele grunhe, ele fala jornalisticamente, ele escreve em prosa, ele faz poesia e faz relato mítico. O homem faz tudo, isso é um homem. Ele vai desde a dimensão mais chã até a coisa mais elevada. O homem ele tem em si, na sua capacidade de linguagem, as características de um rio que corre no rés do chão, como a prosa, toda conectada, de mão dada, né? A prosa está toda conectada de mão dada. Até aquele simbolismo das gotas de chuva esparsas, uma a uma, que caem do céu, atingindo a terra, fazendo essa união mística entre aquilo que está para cima e invisível e aquilo que está embaixo e é visível. Isso é o quê? Isso é a poesia. Simbolicamente, por isso que a poesia ela é toda escandida, como as gotas da chuva. Ela não está de mão dada, como as águas do rio. Isso é coisa da linguagem, que a gente vai vendo, né? A gente vai aprendendo. E tem aquele sujeito que tem uma linguagem também escandida, mas colada no chão, como as poças d'água. Paradas, mortas, né? Então tem gente que não fala nada com nada, não conecta Lé com Cré, nem A com B. É assim, ó. Fala um negocinho aqui, tá chovendo. E não tá chovendo. E tem gosto de fruta. E não tem gosto de fruta. E, né, tô com fome. E vamos transar. E não quero transar. Tem gente que tem essa linguagem. Não sabe contar história, sabe manifestar desejos materiais. Tem gente que sabe contar história. História que tá acontecendo. E tem gente que sabe falar sobre projetos, previsões, né? Fala das coisas do alto. Então isso aqui é todo o grande conjunto de possibilidades da linguagem humana. Deixa eu falar para vocês uma coisa. O homem vai ser tanto mais feliz quanto mais ele ascender. Porque isso é mais próprio do homem. E o homem tem essa coisa esquisita de ser feliz e ser triste.
O homem tem essa coisa, isso é estranho. Os bichos não têm muito. O cachorro tem um pouco, porque o cachorro é humanizado. Os animais domésticos têm isso um pouco, por quê? Porque eles se submetem a um regime humano. Então você pode ver realmente um cachorro triste. Domesticado. Um cachorro na selva nunca vai ser triste. Ele tá triste por quê? Porque ele foi domesticado, então ele tá submetido ao regime humano. O homem pode ser triste. Né? Isso é um bicho doméstico, né? Os bichos não domésticos, bichos selvagens, não estão nem tristes nem felizes, eles estão sendo eles ou não. É isso que eles estão. Você não vai ver uma vaca encostada, né, na cerca, no arame farpado da fazenda, pensando se ela foi a vaca que ela podia ter sido hoje. Você não vê uma formiga com a mão no queixo pensando, será que eu formiguei do modo certo hoje? Essas coisas não existem no reino animal. Os bichos são. A formiga formigueia, né? A vaca vaqueia, o cavalo cavaleia. Acho que o bicho faz isso. Ser humano, não. Ser humano, não. Né? E se a linguagem não está desenvolvida, ele não sabe nomear. Se ele não sabe nomear, ele não pode conhecer. Se ele não pode conhecer, ele não pode amar. Se ele não pode amar, ele se entristece. Então, a linguagem, ela realmente é uma desses elementos fundamentais no homem. Que o terapeuta tem que estar atento. Né? O terapeuta tem que estar atento. E do outro lado, né? Junto aqui nesse par, tá a conação, ou a vontade, que ela é o símbolo do sol. Ou o sol é o símbolo da vontade. Né? A gente viu lá que a estesis, que os sentidos, esse é um símbolo da lua, e aqui a vontade é o símbolo do sol. Né? E a inteligência, só pra você saber, né? A inteligência... Deixa eu fazer aqui. Vou apagar, tá, pessoal? Vou apagar isso aqui, puxa vida. Tá uma zona. Isso faz sentido se você for acompanhando aos poucos. Alguém que olhar essa foto aqui do nada não vai entender nada. Né? Mas tudo bem. Então deixa eu usar de um simbolismo interessante para você que é terapeuta aqui, tá? Só lembrando o seguinte, parênteses rápido aqui na nossa história. Falei, vamos lá. Nada desse negócio de torcer o nariz para símbolo, para mitologia, para nada. Toda a psicologia contemporânea foi feita na base de símbolos, tá? Então você sabe, do Freud fez toda a composição da sua teoria com base no mito grego, Édipo, com base, né, no mito semítico de Abraão. O totem tabu é essa história, né? Pronto. O Jung fez seu desenvolvimento com base, né, desenvolveu sua teoria com base nos arquétipos do tarô e da alquimia. Que é assim que é feita toda a psicologia contemporânea. Então você não pode ter um estranhamento quando a gente usar símbolos que para você que é cientificista está um pouco fora do teu dia a dia. Né? Como a gente já falou, a gente lida com pessoas. E as pessoas têm um universo misterioso dentro de si. Então a gente precisa recorrer aos símbolos tradicionais para poder entender melhor. Para a gente poder se explicar um pouco melhor. Então perceba aqui, eu já usei alguns símbolos aqui. E algumas funções, só para você entender. Deixa eu fazer aqui um apanhado geral, porque a gente está finalizando essa parte para a gente entrar em outra. Então é importante a gente falar sobre isso aqui, tá? Vamos lá. Então imagina só que você, né, o teu ponto de observação é a Terra. Não é isso? E você está observando, olhando para o céu e vendo, né, aqueles pontinhos luminosos lá em cima. E atrás tem um fundo preto. Imagina que está de noite, né? Tem um fundo preto. E tem aqueles pontinhos luminosos lá em cima. A gente chama isso de estrela. Entre a tua posição existencial, ou seja, a Terra, e esses pontinhos luminosos, se você observa o céu, você vai ver algumas coisas muito interessantes. Você vai ver os negócios girar. Se você é um sujeito atento, né? Você para ali, ó, eu vou ficar olhando pro céu toda noite, eu vou olhar pro céu por um ano, ficar um tempão olhando pro céu. Você vai ver que tem um monte de coisa que tá fixa, que são esses pontinhos brilhantes, e tem uns negócios que não estão fixos, que estão andando devagarzinho, mas estão andando. Se você olhar pro céu direito, você vê mais ou menos assim. E aí você vai ver que é uma coisa muito esquisita. Esse negócio é meio sinistro. Você olha pro céu também de novo, aí você vê assim, ó, tá chovendo. Só que tem um sol batendo na chuva. Você vê um negócio chamado arco-íris.
né? Se você ouve um som, uma música, você consegue distinguir coisas que a gente chama de notas musicais. Não é isso? Se você olha para o céu, você vai ver uns negócios girando. E eu podia aqui continuar. O fato é que todas essas coisas que eu falei, elas são coisas de fronteira entre o visível e o invisível, ou entre o mutável e o imutável. Tudo isso que é fronteira entre o visível e o invisível, entre o mutável e o imutável, aparece pra gente em número de 7. Quantas são as cores do arco-íris? Que é esse raio, esse arco. Arco, símbolo de união. União entre o visível e o invisível. Entre o que vem do céu e o que está na terra. Entre o que vem de cima e atinge embaixo. Né? É o sol passando pela chuva, dando pra gente um arco de 7 cores. Quantas são as notas fundamentais que conectam uma gramática universal com o som gerando uma música? São 7 as notas musicais. São 7 cores. E quantos são os planetas girantes entre o estável, entre o visível, ou seja, a Terra, e as estrelas? Quantos são? Vamos lá. Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, não é isso? Júpiter e Saturno. Que você vê. Depois você vai lá, Netuno, Plutão, blá, 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 ok. Mas se você não vê, você precisa de telescópio, precisa de um monte de coisa, precisa de cálculo. Que você vê são esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São esses 7 corpos girantes. 7 também. Beleza? E aqui tem uma correlação entre os modos de operação do ser humano. A realidade se apresenta... Isso aqui eu vou explicar depois, em outro momento do nosso curso. Ok? Fica tranquilo. Em primeiro lugar, eu tenho o senso comum, que eu já falei, que é o símbolo da lua. O senso comum. Essa coisa que, né, integra os sentidos em mim e me faz perceber o mundo de um certo modo. Depois, Mercúrio, que faz um cálculo. Eu explico isso depois. Eu vou explicar isso depois. Né? Depois a gente tem Vênus, sei lá, que é símbolo do apetite concupiscível. E a gente tem aqui no meio o Sol, que é símbolo da vontade. Que é disso que a gente está falando agora. Ok? Depois vem o apetite irascível, que é Marte. Depois vem as inteligências. Olha que coisa curiosa. Que a gente já falou lá atrás. E perceba aquilo que eu disse. A inteligência, ela está na fronteira. A inteligência é uma dessas faculdades de fronteira. Ela está no limite último. É a inteligência do homem que o distingue das demais coisas criadas. É a inteligência que toca na fronteira da estabilidade, chamada conceito. Então aqui eu tenho um mundo, que é o mundo dos conceitos estável. Eu tenho um outro mundo aqui, intermediário, que eu vou falar daqui a pouco. E aqui eu tenho a matéria. Né? A inteligência é aquilo que entrega ou que se conecta com essa fronteira da estabilidade dos conceitos. Lembra que eu falei? Olha, o Teorema de Pitágoras, que é aquela fórmula, é estável, bicho. É como se fossem as estrelas fixas. Saturno é esse planeta que está mais próximo das estrelas fixas visualmente. Então tudo está conectado simbolicamente. Tudo está conectado simbolicamente, a gente pode encontrar isso. Né? É uma forma de ver. Né? E não estranho, olha, o Dr. Freud usava mito grego. O Dr. Jung usava a metalurgia ou a alquimia. Né? Bem, a gente está usando aqui um outro símbolo tão antigo quanto andar para frente. Beleza? A psicologia ela é feita disso. Se você rejeita esse tipo de conhecimento, mau sinal. Você está muito apegado ainda ao cientificismo. Né? Você é um sujeito que pode entregar pouco para o teu paciente. Né? O teu paciente é um bicho misterioso. Como você, como eu.
Existe um universo de coisas desconhecidas dentro de mim, dentro do meu coração, da minha cabeça. Que eu posso, de vez em quando, reduzir e explicar bioquimicamente. Ah, é um cérebro que tem dopamina, serotonina. Eu sou médico, né? De vez em quando eu faço isso também. Mas não é só isso. Né? Então, quando eu tô falando de vontade, eu tô falando desse sol que ilumina a Terra. Desse sol que ilumina. Desse planeta que está no topo, está no centro, e tudo na simbologia que é centro é topo também. Então, a vontade, que é o Sol, e a inteligência, que é simbolizada aqui por Saturno, são aqueles dois distintivos do homem, que distinguem a gente mesmo dos animais, distinguem a gente mesmo das outras coisas criadas, das abelhas, das pedras, dos rios. Né? A gente tem inteligência, que é o que captura os conceitos, nos orienta nesse mundo dos conceitos. E a gente tem a vontade, que é essa coisa que faz com que a gente possa agir ou não. Você percebe que uma pedra não tem vontade. Uma pedra não tem vontade. Um rio não tem vontade própria, né? Uma árvore não tem vontade. Uma árvore ela não só não forma os conceitos, como ela também não escolhe crescer ou não crescer. Não é isso? Uma aranha, né? Ela não tem vontade, ela não escolhe comer ou não comer. Os animais selvagens, eles não escolhem nada. Eles agem. Uma andorinha, quando está voando em V, não é isso? Imagina, ela não escolhe. Tá na hora dela ir para frente, ela vai para frente. Tá na hora dela ir para trás, ela vai para trás. Os homens são diferentes dos animais, e das pedras e dos rios. Sobretudo para essas duas coisas aqui, ó. Inteligência e vontade. Inteligência e vontade. Nos manuais de psicopatologia, a vontade está sempre só assim. A vontade é conação. Aí você vai falar, uma pessoa que tem vontade, a gente diz que ela é normobúlica. É assim que está escrito, normobúlica. A pessoa que tem muita vontade, ou seja, faz muitas coisas, ele come muito, ele compra muito, ele transa muito, ele não sei o que muito. E geralmente nas síndromes maníacas, ela é hiperbúlica. E uma pessoa que, né, o contrário, tá deitada, tá dormindo, hipobúlica. É só isso que o manual de psicopatologia exige de você, e é só isso aqui que ele te ensina, ele não fala nada disso que a gente tá falando. É só isso aqui. Tudo bem. No fundo, é isso mesmo que você vai escrever. É isso mesmo que você vai escrever na sua súmula. Você tá entendendo? É realmente isso que você vai escrever. Você vai olhar pro paciente e vai, no fundo, você vai escrever isso aqui, ó. Né? Na súmula psicopatológica, 1, 2, 3, 4, 5... Você vai botar assim, ó, vontade ou conação. Você vai escrever assim, ó, hipobúlico, normobúlico ou hiperbúlico. Do jeitinho que tá no livro de psicopatologia. Acontece que lá, eles não estão explicando nada disso aqui. Lá, assim, é uma fenomenologia, desculpa falar, mas muito, muito tosca, muito barata, muito vulgar. Assim, você olha e o jeitão do paciente. Tá se mexendo muito, tá com muita vontade, tá comprando muita coisa, é hiperbúlico. Você escreve isso na súmula psicopatológica, mas nas tuas anotações é assim, ó, a vontade, né? Você tem que dizer o seguinte, a pessoa não tá bem quando ela é hiperbúlica. Ela não tá mal quando ela é hiperbúlica. Você tem que ver o seguinte, a vontade está orientada para quê? Essa vontade, ela tá iluminando os lugares certos de funcionalidade daquele sujeito? O que essa vontade está movendo no sujeito? Esse sujeito tem muita vontade para jogar videogame e tem pouca vontade para ajudar os pais. Você entende que as pessoas não são normalmente, elas são globalmente hiperbúlicas e não são globalmente normobúlicas. Depende. Né? Um paciente deprimido, que pode estar hipobúlico para tudo, pode estar hiperbúlico para a vontade de se matar. Essa distinção tosca, trivial, clássica, isso não está, óbvia, isso não está feito no manual de psicopatologia. Então vamos lá, né? Por favor, vocês são meus alunos. A gente tem que conseguir começar a distinguir as coisas. Né? Sem essa noção do que é a vontade
A vontade é como um sol que ilumina as outras faculdades. A vontade é como um sol que aquece o teu coração, que vai te aquecendo. E esse sol, ele pode queimar ou ele pode estar escondido por baixo das nuvens. Não é isso? Então a vontade ela tem que ser bem orientada. É isso que você vai descrever na tua súmula psicopatológica, e com isso você vai tendo uma intuição muito grande acerca das pessoas. Por que a vida dela não está indo para frente? Por que ela está disfuncional? Por que ela está com vazio no peito? Por que ela não está conseguindo construir uma biografia que faça sentido para ela? Por que ela está tendo problema na família, problema no casamento, problema no trabalho? Por que está funcionando no trabalho, mas não está funcionando no casamento? Muitas das respostas estão aqui na vontade, mas muitas estão aqui na vontade. E aí, você precisa saber disso aqui tudo, precisa ter esse esquema, você precisa estar vendo um esquema. E depois da nossa formação continuada, claro, a gente vai ver o seguinte, olha, como mexer na vontade. Como orientar o sol para brilhar onde ele tem que brilhar e para fazer sombra onde ele tem que fazer sombra. Ok? Também. Linguagem e conação. A gente analisou mais ou menos o range, né? A gente analisou aqui qual que é o domínio da linguagem. Não investigamos a origem da linguagem, coisa que é muito ociosa pra gente. Isso não é domínio da psicopatologia. Então, a origem da linguagem interessa pouco pra gente aqui agora, ok? Mas os modos de manifestação da linguagem, esses sim são importantes pra gente. E depois a vontade, que é uma das faculdades humanas investigadas pela psicopatologia e que entra na súmula psicopatológica. Que no fundo você vai escrever isso aqui, ó. Normobúlico, hiperbúlico ou hipobúlico. Mas você pode ser um pouco mais criterioso e indicar onde essas vontades estão normo, hiper ou hipo. Onde o sujeito tem uma vontade normal, onde ele tem uma vontade firme e forte, onde ele tem uma vontade diminuída.